Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas. Nós leremos todo o livro. Assim diz a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia:
Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar. Pai Santo, te louvamos pelo registro precioso dessa história que tem edificado a tua igreja no decorrer dos séculos. Te louvamos porque tu és um Deus misericordioso, longânimo, benigno, tardio em irar-se. Te louvamos porque nós somos alvo desta misericórdia e pedimos perdão mais uma vez, porque tantas vezes não somos misericordiosos. Ajuda-nos, Pai, a aprender contigo. Dá-nos um coração, de fato, um coração misericordioso, compassivo, que se alegra com a salvação das pessoas. Fala conosco, Pai, mais uma vez nesta noite, por meio do Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Sabe aquela pessoa que não gosta de você, que claramente quer o teu mal, que fala mal de você, que faz coisas contra você? E se Deus convertesse essa pessoa, qual seria a tua reação? Você ficaria feliz se Deus convertesse essa pessoa? Ou você ficaria infeliz porque o que você quer é que essa pessoa pague pelas injustiças que tem cometido contra você? Você tem obedecido ao que o nosso Senhor Jesus Cristo ordena na sua palavra, que é orar pelos que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos? Você tem orado por aquelas pessoas que falam mal de você, que te perseguem, que tramam injustiças contra você? O livro de Jonas, meus irmãos, nos mostra o quanto Deus pode ser paciente e misericordioso, e o quanto um crente pode ser injusto
e sem misericórdia. Quem foi Jonas? Jonas foi um profeta nascido no reino do norte, na parte de Israel. Ele atuou nos dias de Jeroboão II, assim como Amós e Oséias. Os últimos 2 sermões foram sobre Oséias e Amós. Jonas atuou no mesmo período. Jonas era filho de um profeta, Amitai, como é dito aqui no começo do livro, e como é dito também em 2 Reis, em 2º livro dos Reis, capítulo 14, 25. Lá em 2 Reis 14, 25 é dito: restabeleceu ele, referindo-se a Jeroboão II, os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Hefer. Então Jonas era um profeta, e um profeta reconhecido em Israel, porque uma das suas profecias se cumpriu ainda na sua vida, imediatamente. Esta profecia aqui, de que os limites de Israel, da costa de Israel, toda a região leste do Jordão, que havia sido perdida no reinado de Jeú e Jeoacás, todas essas terras seriam recuperadas. Jonas predisse isso e isso aconteceu, de forma que Jonas era um profeta conhecido e reconhecido ali no reino do norte. Jonas foi o único profeta que recebeu uma missão do Senhor para pregar fora dos limites de Israel e de Judá. Jonas foi o único profeta enviado a uma terra que não era de Israel, no caso aqui, a capital da Assíria, da terrível Assíria, a capital que se chamava Nínive. Jesus mostra que Jonas é um livro histórico. Os críticos do Evangelho acham difícil que Jonas seja uma história realista, porque onde já se viu um grande peixe engolir um homem e um homem sobreviver? Meus irmãos, aqueles que fazem essas críticas é porque não acreditam em Deus, porque não conhecem o poder de Deus. Nós conhecemos o poder de Deus e sabemos que isso é plenamente possível. E o grande validador do reconhecimento histórico do livro de Jonas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo cita o livro de Jonas por 2 vezes, em Mateus 12:40, quando ele diz que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus Cristo compara o episódio de Jonas ao período em que ele ficaria sepultado. E na sequência Jesus diz: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus Cristo dizendo que a incredulidade ao redor dele, Cristo, era tão grande que no dia do juízo os ninivitas se levantariam e condenariam esta geração incrédula, porque os ninivitas, com a voz de um profeta muito menor do que Jesus Cristo, se arrependeram e creram. E eis que Jesus Cristo está ali, o Verbo encarnado, o próprio Messias, e a multidão não está se arrependendo. Então note que Jesus Cristo mostra que o livro de Jonas é sem dúvida alguma um livro histórico. O livro de Jonas pode ser dividido em 4 partes, nos 4 capítulos. O primeiro capítulo mostra a ordem de Deus e a desobediência de Jonas. O segundo capítulo mostra o cuidado de Deus, enquanto Jonas está no ventre do peixe, e a libertação de Jonas, no último versículo. No capítulo 3, nós temos a nova ordem de Deus, a mesma ordem, renovada, e agora a obediência de Jonas. E no 4º capítulo, nós temos a conclusão do livro, em que a misericórdia de Deus é mostrada, e a crueldade e a falta de misericórdia de Jonas é repreendida. Meus irmãos, a história de Jonas é muito menos sobre um herói que ficou 3 dias na barriga de um peixe, e é muito mais sobre a bondade e a misericórdia de Deus sobre pecadores.
O livro de Jonas não é o que nós costumamos ouvir, a história de um homem que foi engolido por um peixe. O peixe é um mero detalhe na história. A grande lição do livro de Jonas é sobre a misericórdia de Deus, de como Deus é misericordioso. Jonas teve uma segunda chance. Às vezes Deus não dá segunda chances, mas Jonas fugiu da ordem de Deus. E Deus o buscou, o colocou onde ele deveria estar e deu uma chance para que ele o obedecesse. E Deus foi longânimo com a cidade de Nínive. É um livro sobre a misericórdia e a longanimidade de Deus, em oposição à falta de misericórdia de Jonas, que é evidente em todo o livro. O personagem principal então do livro não é nem Jonas e nem o grande peixe, é o Deus misericordioso. Este é o personagem principal do livro. O livro nos mostra o quanto um crente pode errar nos seus julgamentos. E nós vemos aqui pelo menos três grandes erros na vida e no ministério do profeta Jonas, que era um homem crente, que era um homem temente a Deus, mas que errou neste episódio. O primeiro erro é a desobediência. No começo do livro, nós vemos a ordem de Deus sendo dada. No versículo 2, Deus dizendo para ele ir para a capital da Síria, Nínive, clamar contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade, a sua impiedade tinha subido até os céus. E na sequência, Jonas se dispôs, mas para ir para o outro lado, para fugir da ordem do Senhor. E ele vai até Jope, consegue um navio que vai para Tarsis, paga, embarca e vai para longe da presença do Senhor. Ele vai na direção contrária. Meus irmãos, por que Jonas, ele fugiu da ordem de Deus? Por que Jonas não queria de jeito nenhum que Nínive se convertesse? Porque Nínive era a capital da Síria, e os assírios eram conhecidos por sua crueldade na guerra. Os assírios eram sem misericórdia. Os relatos nos mostram que os assírios, quando capturavam prisioneiros, arrancavam os olhos dos prisioneiros, colocavam ganchos nos narizes dos prisioneiros, matavam os pais na frente das crianças. Eles eram cruéis, e a região onde Jonas nasceu havia sido atacada algumas vezes por assírios. Então, para Jonas, ele podia cumprir qualquer missão de Deus, menos pregar para os assírios, porque os assírios e os ninivitas, que eram a capital, eram um povo odiado pelos judeus por conta da sua crueldade na guerra. Então, para Jonas, Deus podia salvar qualquer povo, menos os assírios, menos os ninivitas. Ele tinha raiva daquele povo por conta da sua crueldade, por isso que ele fugiu e foi para o outro lado. O texto nos mostra o poder de Deus sobre os mares, e uma grande tempestade se lança sobre o mar, e o navio está agora a ponto de se despedaçar. Enquanto os marinheiros estão aliviando no meio da tempestade a carga do navio, Jonas dorme profundamente. Nós temos um exemplo aqui de desobediência sem remorso. Jonas sabia que ele era o culpado. Alguém já disse que num grupo de suspeitos detidos, o culpado é aquele que deita e dorme. Geralmente os inocentes não se conformam, mas aquele que admite a culpa deita e dorme profundamente. É o caso de Jonas. Ele sabia que ele era culpado. Quando ele foi questionado pelo marinheiro, ele disse: é por minha causa mesmo. Eu estou fugindo da presença de Deus. A partir do verso 6 ao 10, então, nós temos justamente esse processo. O marinheiro repreendendo, busca o teu Deus, os marinheiros ali, os tripulantes lançando sortes para saber quem era o culpado. A sorte cai em Jonas, e aí eles fazem um interrogatório. Versículo 8, Jonas responde: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E há um detalhe aqui no verso 9, que é o nome de Deus, temo ao Senhor. Na tua Bíblia, Senhor deve estar aí com letras maiúsculas. É a palavra Iavé
ou Jeová, ou Javé. É um nome próprio de Deus. Observe que na sequência do texto, os marinheiros, eles vão se dirigir justamente a Yahvé, porque eles guardam o nome. Quando Jonas diz, eu temo a Yahvé, ou eu temo a Jeová, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, eles ficam possuídos de grande temor, porque sabiam que ele estava fugindo da presença de Yahvé, e na sequência eles perguntam, que te faremos para que o mar acalme? Jonas responde, me lancem ao mar. Jonas preferia morrer do que se arrepender, do que se voltar a Deus. Ele prefere ser lançado no mar do que se arrepender e cumprir a missão. Eles o lançam ao mar, e veja a partir do verso 14, eles clamaram a Yahvé e disseram, Yahvé, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Yahvé, fizeste como te aprouve. Os marinheiros estão com misericórdia aqui da vida de Jonas, estão pedindo a Deus que perdoe-os, porque eles têm que lançar este homem ao mar. Levantaram Jonas, lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Jonas não estava temendo, estes homens estavam temendo. Ofereceram sacrifícios a Yahvé e fizeram votos. E aí Deus prepara um grande peixe. Jonas é lançado nas águas, e um grande peixe o engole. E assim ele está agora no ventre do peixe. Meus irmãos, desobedecer é pecado, mas mais triste que desobediência é desobediência sem arrependimento, que é o caso de Jonas. Jonas sabe que está errado, sabe que está fugindo de Deus, sabe que está fugindo da ordem, desobedecendo a ordem do Senhor, mas ele está com o coração endurecido, insensível. Ele prefere morrer no mar do que ver os ninivitas serem salvos. Assim, a desobediência é terrível diante do Senhor. Meus irmãos, no livro de Jonas, todo mundo obedece a Deus. O céu obedece, o mar obedece, os marinheiros obedecem, o peixe obedece, os ninivitas obedecem, o rei dos ninivitas obedece, a planta obedece, o verme ou a lagarta obedece, só quem não obedece é Jonas. Isso mostra o quanto nós crentes podemos ser desobedientes, irmãos. A criação inteira obedece ao Senhor e por vezes nós não obedecemos, e Jonas é aquele que não obedece aqui no livro. Deus nos manda ter uma vida de comunhão com Ele, uma vida de compromisso com o seu reino, com a igreja, uma vida de oração, de leitura da Bíblia, e por vezes o mundo está obedecendo, a criação obedecendo, e o próprio povo de Deus não está obedecendo. Essa é uma lição forte deste livro. Jonas não era um não crente, Jonas era um profeta reconhecido, era um crente, mas veja a desobediência deste homem, tudo ao redor obedece, e ele está ali sem obedecer. Não tenha dúvida de que muita coisa na tua vida é Deus pesando a mão, porque você está igual a Jonas. Deus está mandando você obedecer, a criação está obedecendo e você não está obedecendo. Este é o grande pecado de Jonas neste livro. Um segundo grande pecado dele é a sua ira pecaminosa. No capítulo 2, então, nós temos aqui Jonas no ventre do peixe. E a linguagem da oração de Jonas é uma linguagem poética. Jonas, meus irmãos, era filho de um profeta, Amitai era profeta. Jonas cresceu ouvindo a palavra do Senhor. Os judeus de todos os tempos, eles posteriores a Davi e aos salmistas, eles ouviam os salmos, eles cantavam os salmos. Então não é de se estranhar que Jonas, quando está na sua aflição, ali dentro de um peixe, com águas dentro da barriga do peixe, ele tentando sobreviver ali dentro, quando ele está angustiado, ele ora ao Senhor. E a sua oração lembra muito os salmos, é uma oração poética, porque é o que vem da sua boca, é o que transborda do seu coração, quando ele está ali diante da morte, é justamente esta oração.
Deus tem compaixão dele. E no final do capítulo 2, o Senhor fala ao peixe, o peixe obedece e o vomita na terra. E assim ele parte rumo a Nínive. A sua ira pecaminosa, meus irmãos, é percebida já quando ele está a caminho de Nínive, quando ele começa a obedecer a ordem do Senhor e pregar para aquela população de que se eles não obedecerem, eles serão destruídos. Veja a forma como Jonas prega para aquele povo, capítulo 3, verso 4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 40 dias e vocês serão destruídos. 40 dias e Nínive será destruída. Não é uma pregação chamando ao arrependimento. Não é uma pregação amorosa e misericordiosa, conclamando as pessoas a se arrependerem, como fazia Jesus Cristo. Ele anunciava o juízo e ele conclamava o arrependimento. A pregação de Jonas aqui é apenas um anúncio de que em 40 dias a cidade vai ser destruída. Jonas não queria que aquele povo se convertesse. A sua pregação foi sem tato nenhum. E meus irmãos, o povo inteiro se arrependeu. O povo inteiro se converteu. Observe que Deus, ainda que o pregador seja falho, e ele o é, Deus faz o seu plano, executa o seu querer. O texto nos mostra que o povo recebeu essa mensagem e imediatamente se arrependeu, se vestiu de pano de saco. Até os animais que não pecam e não precisam de arrependimento foram vestidos de pano de saco e foram colocados num jejum nacional. Eles ficaram com tanto medo da ira de Deus e acreditaram tanto em Deus, que não apenas eles se comoveram, mas colocaram até os animais. Na dúvida, até os animais serão colocados para que a ira deste Deus cesse. Mas Jonas, com a sua ira pecaminosa, ele foge da vontade de Deus. Nós vemos que depois que os ninivitas se arrependem, veja a reação de Jonas no capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Meus irmãos, que profeta é esse que anuncia a palavra do Senhor? O povo inteiro se converte e ao invés dele louvar ao Senhor por grande salvação que aconteceu, ele fica extremamente irado. Ele ficou desgostoso, porque ele não queria que aquele povo fosse salvo, que aquele povo se arrependesse, e ele pediu a morte. Veja o verso 3: peço-te, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Eu prefiro morrer do que ver este povo sendo salvo pelo Senhor. Já nas águas, ele havia dito isso no navio, né? Ele preferiu ser jogado do que se arrepender. E agora, de novo, ele reafirma que ele prefere morrer do que ver este povo sendo salvo. E ele tinha consciência da bondade de Deus, ele sabia que Deus era bondoso. Veja o verso 2, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele conhecia o seu Deus, só que ele não concordava com o seu Deus. Ele sabia que Deus era bondoso, misericordioso, mas na cabeça de Jonas, aquele povo não merecia ter misericórdia, aquele povo não merecia ter perdão. O que Jonas queria é que aquele povo fosse fulminado, que Deus fizesse com aquele povo o que ele fez com Sodoma e Gomorra. E Deus está aqui dando todos os passos para salvar este povo, converter o coração deles. E Jonas está tomado de ira. Meus irmãos, o ser humano não é assim também? Nós também não somos assim? Por vezes nós sabemos como é o nosso Deus, mas nós queremos a nossa vontade. Nós oramos, seja feita a tua vontade, mas no fundo nós queremos que a nossa vontade seja executada. Nós dizemos: venha o teu reino, mas no fundo nós queremos o nosso reino, nós queremos que as coisas aconteçam do jeito que nós queremos.
E como é difícil para nós, com o coração endurecido, nos submetermos à vontade e ao reino do nosso Deus. Nós até conhecemos os atributos de Deus, mas por vezes não concordamos na prática. Era o caso de Jonas. Ele sabia que tinha um Deus misericordioso, mas ele não queria que Deus agisse com misericórdia. Meus irmãos, Jonas está aqui totalmente irado e ele foge da presença do Senhor porque ele não quer a salvação daquele povo. O propósito de Deus em Nínive era de bondade e misericórdia, mas Jonas não tinha misericórdia no seu coração. Ele prefere seguir os caprichos da sua vontade ao invés de se submeter à soberana e amorosa vontade de Deus. Terceiro e último ponto, pecado de Jonas, falta de misericórdia. No capítulo 4, nós temos esses dois sentimentos, ira e alegria. Só que tanto a ira quanto a alegria de Jonas eram erradas, eram pecaminosas. Porque é possível nós termos uma ira correta. A ira em si não é um pecado. O nosso Deus é um Deus que se ira santamente. Nosso Senhor Jesus, quando entrou no templo, no pátio dos gentios, e viu um empórium, um mercado ali naquele templo, com cambistas, com animais, com compra e venda, troca de moedas, nosso Senhor Jesus ficou irado e fez um chicote, um azorrague de cordas e saiu expulsando todos os animais e vendedores. E ele não pecou em 1 milímetro, porque a sua ira era santa. O zelo pela tua casa me consome, ele diz na ocasião. O nosso Deus, em todas as manifestações de ira que ele tem, é uma ira santa. Mas aqui, eis que Jonas está irado, não contra o seu pecado, não contra a injustiça, mas ele está irado por um capricho pessoal. Deus está querendo salvar um povo, e ele está com um coração vingativo. Ele quer que o povo não seja salvo. É um capítulo que mostra uma alegria também. Deus faz nascer uma planta, tudo indica, era uma planta com folhas muito grandes, porque onde é que Jonas estava? Verso 6, verso 5, ele sai da cidade, se assenta ao oriente da mesma, tudo indica, ele se assenta num monte, com uma bela visão, para a destruição da cidade, faz uma enramada com alguns ramos, repousa à sombra. Eis que o sol vem, na verdade, Deus faz nascer uma planta, tudo indica com folhas largas, que geram uma grande sombra sobre a sua cabeça, versículo 6, a fim de livrar Jonas do desconforto. E aí diz o verso 6, Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, ele ficou muito feliz por causa daquela grande sombra. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, possivelmente uma lagarta, que feriu a planta e esta secou. E nascendo o sol, Deus manda um vento calmoso, o sol bate na cabeça de Jonas, e agora de novo Jonas pede a morte. Melhor me é morrer do que viver. Deus o repreende, é razoável essa tua ira? E a partir daqui, meus irmãos, nós vamos ver a grande misericórdia de Deus. Nós já vimos no começo que Nínive era uma cidade terrível. O profeta Naum, que veio depois, muito tempo depois deste período, ele registra no capítulo 3, verso 1, o seguinte: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Algumas gerações depois, e Nínive estava nos mesmos pecados. Essa geração se arrependeu do seu mal. O fato é que, como nós vimos, para Jonas não importava o arrependimento, ele queria a destruição daquelas 120 mil pessoas. O nosso Deus então termina o livro dizendo: tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, uma figura para entre o certo e o errado, e também muitos animais. Eis que Deus dá uma grande lição em Jonas, mostrando a sua falta de
misericórdia para com aquela nação. Meus irmãos, esta falta de misericórdia, ela por vezes nos atinge também. Quantos crentes que quando vem um bandido se converter, ficam dizendo, olha lá, fez um monte de coisa errada, agora se converteu. Falta de misericórdia. Quantas vezes que nós olhamos para algumas pessoas e não queremos o bem da pessoa, não oramos para que Deus a converta. Jonas assentou-se ali e ficou esperando a destruição da cidade. E nós fazemos a mesma coisa quando podemos ajudar pessoas que estão passando por necessidades e ficamos ali esperando o mal das pessoas. Meus irmãos, o livro encerra com uma pergunta. O livro encerra com uma pergunta. A pergunta de Deus, ela fica no ar. E por que o livro se encerra com essa pergunta? Ora, Jonas, que viveu essa história, ele voltou a Israel. E na volta a Israel, ele escreveu o livro. Ele não escreveu o livro lá. Ele vive essa história, volta para Israel, escreve o livro e ele faz questão de terminar o livro deixando essa pergunta, para que os leitores posteriores possam terminar o livro e se perguntarem, eu quero ser como Deus ou eu quero ser como Jonas? Jonas aprendeu a lição, não tenha dúvida, ele aprendeu a lição, foi ele que escreveu o livro, ele está relatando os seus pecados, ele termina o livro com esta pergunta, mostrando a grande misericórdia de Deus. Jonas, você está tomando cuidado de uma planta que você não teve trabalho nenhum, ela cresceu, morreu em um dia, e eu não teria de ter misericórdia de mais de 120 mil pessoas, incluindo aí crianças, jovens, que não sabem discernir entre o certo e o errado, a mão direita e a mão esquerda, e muitos animais. E o livro termina com essa pergunta eloquente, e Jonas, quando escreve o livro, faz questão de deixar esta pergunta, que possivelmente foi a pergunta que fez com que ele revisse todo o seu comportamento e percebesse o quão não misericordioso e o quão cruel ele estava sendo feito. Ele escreve o livro, deixa essa pergunta para que os leitores sejam impactados, assim como nós somos impactados. E a resposta, e a pergunta natural que nós devemos fazer é, eu quero ser como Deus, misericordioso, longânimo, que se preocupa com as pessoas, ou eu quero ser como esse Jonas, que não tinha misericórdia, que não cuidava da salvação dos outros. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo se converteu, houve muita dificuldade. Diz os primeiros relatos que alguns cristãos fugiam de Paulo, porque achavam que era muito difícil o grande perseguidor da igreja agora estar convertido. Talvez alguns pensassem que Paulo estava se fazendo de convertido para capturar mais cristãos. Não foi fácil a adaptação de Paulo, mas Paulo, meus irmãos, ele foi convertido pela graça. O reformador João Calvino diz que a beleza da conversão de Paulo não está no fato de um lobo ter se tornado em uma ovelha, um lobo feroz ter se tornado em uma ovelha, mas Deus fez mais do que isso. Deus transformou um lobo feroz em um pastor de ovelhas, que foi o apóstolo Paulo. Então, que nenhum de nós duvide do poder de Deus em converter pessoas. Que nenhum de nós olhe para alguém na rua e diga, esse aí nunca será convertido, porque Deus tem poder para converter pessoas. No Antigo Testamento, ele converteu Manassés. Se você pegar a lista de pecados que Manassés transgrediu, e Deus o converteu. Deus converteu a cidade de Nínive, a capital do império, talvez mais cruel e sanguinário. Deus converteu o coração de todo mundo. E como é que Deus não pode converter o coração das pessoas? Inclusive daquela pessoa que anda falando mal de você, anda tramando contra você, no teu trabalho quer te derrubar. Como é que Deus não pode converter corações? Meus irmãos, se nós que somos discípulos de Cristo, não crermos que Deus converte corações, quem crerá? Nós não fomos convertidos por Deus,
Nós não conhecíamos a dureza do nosso coração antes de Cristo e Deus não fez essa obra. Então, nós devemos obedecer ao nosso Senhor Jesus. Orai pelos que vos perseguem. Orai e não amaldiçoeis. Nós devemos de fato ter um coração compassivo. O livro de Jonas nos mostra, meus irmãos, que o nosso Deus é compassivo, longânimo, misericordioso, e Ele quer que nós sejamos assim também. E Jesus Cristo torna isso bem claro nas suas palavras no Evangelho. Que Deus nos abençoe então, que nós tenhamos essa disposição. Analise aí quem são as pessoas que você acha que você tem alguma mágoa, alguma ofensa no seu coração, que você gostaria que Deus desse um castigo. Analise o teu coração e lembre-se que você deve ser como Deus, não como Jonas, que você deve ter misericórdia e passe a orar por essas pessoas, porque na medida em que você começar a orar por essas pessoas, o amor e a compaixão começarão a brotar no teu coração, e aí sim, você estará obedecendo ao que Deus quer que nós façamos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.